Olá, amiguinhos, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu vou deixar registrado aqui os exercícios referentes às aulas 1 e 3 que estão postadas no canal sobre as nossas aulas, tá bom? Então é lógico, para que você entenda o assunto que foi trabalhado, que eu vou resolver as questões aqui, você precisa antes assistir às aulas lá para você não ter dificuldade. Então o assunto é radioatividade e as questões são referentes à aula 1 e 3, tá bom? Mas mesmo assim eu vou fazer um resuminho aqui rapidinho só para lembrar os principais pontos desse assunto. Bem, vamos lembrar aqui rapidinho que a gente está falando de radioatividade. Quando a gente fala de radioatividade, a gente está falando daquele fenômeno em que rochas, materiais, em rochas, principalmente em minérios, emitem radiações e o objetivo dessas radiações é atingir a estabilidade. Então, os átomos que emitem radioatividade emitem para que eles fiquem estáveis. Daí a gente viu que são três tipos de radiação: a radiação alfa, a radiação beta e a terceira radiação que a gente chamou de gama. Radiação alfa são 2 prótons, mais 2 a carga, portanto, e 2 nêutrons, totalizando 4 de massa. A beta é uma carga negativa, assim a radiação alfa também é chamada de núcleo de hélio, tá? É o apelido dela, é uma partícula. A radiação beta é negativa, como eu já coloquei aqui, e a massa dela é tão pequena que, para efeito de cálculo, a gente diz que é desprezível, a gente põe zero. Lembrando que a radiação beta ela é um elétron e é expelido do núcleo. Então, tanto alfa e beta, tá, são partículas que são emitidas de núcleos instáveis. Já a radiação gama, ela é uma energia na forma de onda eletromagnética. Tá bom? Ou seja, ela não tem carga e nem massa, tudo zero aí, beleza? A gente falou de algumas das propriedades dessas radiações. A primeira propriedade que a gente estudou foi a massa dos materiais, tá? Então, em ordem crescente, a mais leve é a gama, depois vem a beta e a mais pesada de todas é a radiação alfa. Então, em ordem crescente, essa é a ordem. Gama, que não tem massa, ela é a mais leve de todas, depois beta, que é um pouquinho mais pesada que gama, e por último alfa, que é a mais pesada das três. E aí, se você sabe a massa, você sabe qual é a mais rápida e qual é a mais lenta, a velocidade. Então, qual é a lógica aqui? Quanto maior a massa, mais difícil é essa partícula se locomover no espaço. Por isso, das três, a mais lenta vai ser a mais pesada, tá? Então, nesse caso, a radiação alfa é a mais lenta das três, depois vem a beta e a mais rápida de todas é a radiação gama, tudo bem? E, por último aqui, no nosso exercício aqui, a outra propriedade é o poder de penetração. Lembrando que penetrar significa atravessar a matéria. E lógico que quanto mais penetrante, mais perigosa a radiação é, tá bom? Qual é a lógica aqui? A mais penetrante é aquela que é a mais rápida e aquela que é a menor possível, entre aspas, tá? Então, alfa é a menos penetrante, porque além de muito lenta, ela é muito grande, é uma partícula gigantesca comparada com as outras. Depois vem beta e a mais penetrante de todas é a radiação gama, que é a mais rápida e não tem massa nenhuma, é uma onda eletromagnética. Então tá aqui, foi isso que a gente estudou basicamente, resumido nas nossas videoaulas, tá bom? Eu vou precisar apagar aqui porque eu vou precisar riscar aqui o exercício, tá? Então, você quiser copiar, dê uma pausa no vídeo antes de eu apagar, evidentemente, e aí você coloca aí no seu caderninho esse resumo rapidinho, tá? Então, vamos lá. Na questão 1, ele fala de um teste nuclear que foi feito em 1945, onde foi detonada a primeira bomba atômica. Aí ele fala que tinha plutônio na bomba, que explodiu, tudo, enfim. Daí ele diz o seguinte, ó, em relação à energia nuclear, indique a alternativa, veja bem, isso aqui é muito importante, ele quer que a gente indique a alternativa incorreta, ou seja,
ele vai fazer proposições e a gente vai marcar aquela que for a proposição correta em relação à questão, tá bom? Pronto. Vamos lá. Tá aqui a primeira. Raios alfa possuem baixa penetração na matéria e os núcleos que as emitem ficam menores. Olha, de fato, das três, a partícula alfa é aquela que tem menor penetração na matéria. Eu acabei de colocar no resumo. E lógico que se sai uma partícula do tamanho da alfa, o núcleo que a põe para fora, que a expõe, fica menor. Então, como ele quer incorreta, não vai ser essa que a gente vai marcar aqui, porque tudo que ele falou aqui está certo. Radiação alfa possui baixa penetração e, logicamente, quando o núcleo expele ela, ele fica menor, né? Afinal de contas, é uma partícula gigantesca, como eu falei para vocês. Tá bom? Próxima. Raios alfa são formados por um fluxo de alta energia de núcleos de hélio. Não esqueça, a partícula alfa também é chamada de núcleo de hélio. E ó, a partícula alfa, ela tem 2 prótons, por isso que o símbolo dela é +2, e tem 2 nêutrons. Então, 2 prótons mais 2 nêutrons dá um total de 4 de massa. Então, está aqui a representação da partícula alfa. Portanto, a letra B também está correta. É uma combinação de 2 prótons, está aqui os 2 prótons, ó, e 2 nêutrons. 2 mais 2 dá o total de 4 da massa, que está bem aqui, tá? Então, também está correta. Bora para a próxima. Raios gama são uma forma de radiação eletromagnética, ó, já falamos aqui, que não possuem massa e nem carga. Tudo isso já mencionamos. É por isso que a radiação gama, está aqui o símbolo, ela tem carga zero e massa zero também. É uma onda eletromagnética. Portanto, menos penetrante que as partículas beta. Olha só, isso aqui está errado, tá? As partículas gama não são menos penetrantes. Na verdade, ela é a mais penetrante das três. Dê uma olhada no resuminho que eu coloquei no começo da aula, que eu falo disso. É a radiação mais penetrante, portanto, é a mais perigosa das três. Ela atravessa a matéria com muita facilidade. Como ele quer a incorreta é a letra C de casa. Tudo bem? Eu nem vou ler o resto porque já está aí incorreta. Foi resolvida a questão. Beleza? Vamos para a próxima questão aqui, ó. Na questão 2, ele fala que a radioatividade é um fenômeno extraordinário. Uma das propriedades mais fascinantes do fenômeno é atravessar materiais sólidos sem danificá-los, revelando parte interna da estrutura. Analisando a figura a seguir, julguem os itens. Calma lá. Deixa eu ver se dá para dar um zoom aqui, para a gente riscar aqui. Está aqui a figura que ele quer que a gente analise. Tá? São 3 radiações. A radiação, eu vou riscar de uma outra cor aqui, laranja, que é a radiação 1, a radiação 2 e a radiação 3. Antes de começar, vamos identificar cada uma delas, né? Que para a gente vai precisar dessa identificação aí para poder julgar os itens. A primeira aqui, ó, ela é uma partícula pouco penetrante. Veja, as 3 estão penetrando na matéria. A primeira não consegue penetrar nem o papel fino, ó. Ou seja, qual das 3 é a menos penetrante de todas? É a radiação alfa. Tá? Mais 2 e 4 é a representação dela. Tá bom? E a mais penetrante de todas, que é a radiação 3, aqui, ó, a gente já sabe, é a radiação gama, 0 e 0, é a mais penetrante. A que fica no meio é a 2, aqui, ó, é a radiação beta, que é, que é menos 1, desculpa. Deixa eu apagar aqui para ficar bonito, ó. Tá. Menos 1 e 0 aqui em cima, tá? Tá aí, ó. Pronto, aí vamos ver. Ele quer que a gente julgue os itens. Vamos ver a... Caramba, cadê? Já foi? Agora, pronto. Ele diz o seguinte, ó, a radiação esquematizada em 2, ou seja, deixa eu mudar a cor aqui para ficar mais fácil. A radiação 2 é essa bem aqui, ó. Representa o poder de penetração da partícula beta, ó. Realmente está bem aqui, ó. Então, 2, partícula beta, está correto. Eu vou dizer, então, que é verdadeiro, tá bom?
F para falso. A gente vai julgar os itens. Vamos para o próximo. As partículas alfa e beta são neutras. Mentira! A partícula alfa é positiva e a partícula beta é negativa. Então, dizer que elas são neutras está errado. Então, essa aqui é falsa. Próxima. A radiação esquematizada em 3 está bem aqui, ó, representa o poder de penetração de partículas alfa. Mentira. A radiação 3 representa o poder de penetração da radiação gama, que é a mais penetrante de todas, portanto, essa também está falsa. Não é radiação alfa, é radiação gama. Próxima. A radiação gama é mais enérgica que beta. Verdade, a radiação gama é mais enérgica que alfa e beta. A gente já falou isso, até porque é uma onda eletromagnética, né? Então, a questão de número 4 está verdadeira, tá? Vamos para a próxima, acho que é a última agora. Última. A radiação alfa, por ser mais pesada que as outras, é também a mais penetrante. Mentira. Ela é sim a mais pesada que as das 3, só que por ela ser muito pesada, ela tem um baixo poder de penetração. Então, falar que ela é mais penetrante está errado. Portanto, a última é falsa. Tudo bem? Então, tá aí a segunda questão resolvida para vocês. Próxima questão. A questão 3, ele fala de uma visita que foi feita a uma feira de ciências. Aí tinha um grupo de estudantes que se dirigiu até um stand lá, e esse stand tinha uma caixa quadrada no acrílico. E nas faces desse acrílico tinha esse símbolo que está bem aqui, ó. Então tá aqui a caixa, tá? Essa caixa é de acrílico, ou seja, ela não é muito resistente, e tinha esse símbolo aí. Daí os alunos viram aquela caixa com esse símbolo e começaram a propor explicações do que era o material que tinha dentro daquela caixa. A gente vai ver essas proposições e vai ver o que está correto e o que está errado da proposição dos alunos, tá bom? Então vamos lá para a primeira proposição. O aluno disse o seguinte, ó, a caixa está lacrada porque a amostra é volátil, como indica o símbolo estampado nas faces da caixa, diz um dos visitantes. Mentira, esse símbolo aqui indica que o material é radioativo, não tem nada a ver com volatilidade. Tudo bem? Então, esse primeiro aluno está errado, equivocado. Vamos para o segundo. Não, discorda o outro. A caixa está lacrada porque a amostra em seu interior está sofrendo fusão nuclear. Claro que não. Esse aluno também está louco. Fusão nuclear é a reação nuclear que ocorre no Sol. A quantidade de energia liberada numa fusão nuclear é extremamente grande, bem maior que numa bomba atômica de fissão, uma bomba nuclear comum. Então, não tem nada a ver isso aí, dizer que está sofrendo fusão dentro da caixa, ainda mais de acrílico, né? 3. Um terceiro visitante diz que a caixa está lacrada porque a amostra, na verdade, é radioativa. Está certíssimo até aqui. E é isso que representa o símbolo estampado nas faces da caixa. Perfeito, esse terceiro estudante sabe do que está falando, provavelmente foi meu aluno. Próximo. O quarto visitante afirma que o fato de a amostra sólida estar armazenada em uma caixa simples como aquela indica que a radiação deve ter um baixo poder de penetração. Olha, nem precisa saber radioatividade para você tirar uma conclusão dessa. É lógico que se a caixa está ali e o material está dentro de uma caixa simples, significa que a penetração daquela radiação que sai dali provavelmente é baixa. Senão não estaria numa caixa de acrílico, né? Provavelmente é um emissor alfa, que é a menos penetrante das 3, conforme a gente já falou, tá bom?
Então, esse aluno também está correto, tem baixa penetração. Próximo. O quinto visitante complementa o quarto, dizendo que a amostra contida na caixa emite radiação gama, que tem baixo poder de penetração. Tem duas coisas aí. Primeiro, não é radiação gama, provavelmente é alfa. Como é que eu sei? Porque ele já disse na anterior que a caixa é simples porque a radiação é menos penetrante. A gente já concluiu isso. Agora, se é menos penetrante, não pode ser gama. Gama é a radiação mais penetrante das três. Então, ele erra quando ele diz que é radiação gama e erra também quando ele diz que tem baixo poder de penetração. A gama tem alto poder de penetração, tá bom? Então, estão corretas as assertivas 3 e 4 apenas, tá bom? Ficou estranho o texto da questão aqui, porque eu tive que adaptar para caber aqui no slide, tá? Mas a questão era isso, ele pedia para que você analisasse o julgamento de estudantes que foram para a feira e viram essa caixa aí com esse símbolo. Tudo bem? Vamos passar para a próxima questão. Tá. Próxima questão, ele fala de elementos radioativos que são usados na medicina. Aí ele fala assim, ó, as reações nucleares são aproveitadas em geradores de eletricidade e em armas de destruição maciça. Com relação à emissão de partículas e ou radiações por átomos radioativos, é correto afirmar. Então, deu um problema aqui na minha câmera, então eu tive que mudar aqui a posição da câmera, mas enfim, a imagem vai ficar com uma qualidade ruinzinha aí da câmera, tá bom? Então ele fala o seguinte, ó, com relação à emissão de partículas e ou radiações por átomos radioativos, é correto afirmar. Então, o que ele vai fazer na questão? Ele vai vai dar algumas proposições sobre a radioatividade. E ele quer que a gente diga qual é a proposição correta. É basicamente isso que ele fala, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou ajudar vocês a identificar a proposição correta. Vamos lá para a primeira. Radioatividade é a emissão espontânea de partículas e ou radiações de núcleos estáveis. Não. A radioatividade é sim a emissão de partículas ou radiações, só que não de núcleos estáveis, mas aqueles núcleos que são instáveis. E o objetivo de emitir as partículas é justamente para que esses núcleos instáveis fiquem estáveis, ou seja, mais confortável. Então, a primeira é incorreta. Vamos para a próxima. A partícula alfa é um núcleo de átomo de hélio. Perfeito, a gente já falou disso. Realmente, a partícula beta é um núcleo de átomo de hélio. Portanto, é formada por 2 prótons, 2 elétrons e 2 nêutrons. Olha só, ela é sim formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Lembra? Lá, quem assistiu a aula, o desenho da partícula alfa é esse aqui, ó, 2 prótons e 2 nêutrons. Está aqui, ó. Eu vou pintar aqui os nêutrons de vermelho, ó. Por isso que a carga dela é mais 2 e a massa é 4. 4 porque são 4 partículas. Agora, dizer que tem 2 elétrons, não. A partícula alfa não tem elétrons, tá? Só tem os 2 prótons e os 2 nêutrons. Então, essa B também está incorreta. Próxima. As emissões gama são partículas que apresentam menor poder de penetração. Não, pelo contrário. A radiação gama é aquela que apresenta o maior. Lembra, gama é a mais penetrante das três. Próxima. As emissões alfa são as principais responsáveis pelo efeito biológico das radiações. Podem produzir mutações nas células. Não, olha só. Não, olha só. Por que isso aqui está errado? Porque a radiação alfa ela é menos penetrante. Então, ela não consegue penetrar na nossa pele. Tá? Eu coloquei uma imagem na primeira questão mostrando que ela não consegue passar nenhuma folha de papel. Então, ela não é prejudicial para o nosso organismo. A beta e a gama são, tá bom? Então, essa D não pode ser. Ih, caramba, cortei a letra E. Cortei a letra E. A letra E ele falava que a radiação gama era a mais perigosa. Mais perigosa. Eu esqueci de colocar aqui na hora que eu estava produzindo a aula, tá? Então é isso. A letra E, na letra E ele falava que a radiação gama é a mais perigosa. A alfa não é a mais perigosa das três, tá?
Então, pronto. Letra E não está aqui, mas eu coloquei aqui no improviso. Próxima. Observe a imagem a seguir e marque a alternativa correta sobre a mesma. Então, vamos lá. Primeiro, a imagem aqui, você tem aquele experimento que está lá na aula 3 do canal que eu postei para vocês. Daí ele mostra aqui as três radiações, a alfa, a beta e a gama. A radiação alfa é positiva de 2 e 4 de massa. A beta é negativa e tem massa desprezível. A gama tem carga zero e massa desprezível também. Então, ele quer que a gente analise a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. De todas as radiações, aquela que apresenta o menor poder de penetração é a beta. Menor poder de penetração não é a beta. Já falamos, é a radiação alfa, que é a maior das três e, portanto, também a mais lenta. Como ele quer incorreta, não é essa aqui. Próximo. A radiação gama é uma onda eletromagnética, logo não possui carga elétrica positiva e nem negativa. Perfeito, a radiação gama é sim uma onda eletromagnética, portanto não tem carga nem positiva e nem negativa. Então tá aí, ele quer a correta, só pode ser a letra B de bola. Tá bom? Então é isso, amiguinhos. Eu vou deixar aqui só essas 5 questões registradas aqui. Você pode tirar dúvidas sobre alguma questão nos comentários desse vídeo também no YouTube, ou você pode mandar pelo WhatsApp do grupo da escola alguma dúvida específica que eu prontamente vou estar lá preparado para ajudar vocês, tá bom? Então por hoje é só. Muito obrigado a todos que assistiram, que participaram até aqui. Fique com Deus e até a próxima, né? Tchau.